Esse dia Deus tem falado muito comigo no livro de Jó, né? Jó capítulo 42. Eu quero falar um pouquinho da oração de Jó, a oração de Jó pelos seus amigos. É o tema da nossa mensagem. A oração de Jó por seus amigos. Jó 42:10 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Vou ler mais uma vez. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha dito antes. Eu não quero hoje tanto trazer dar ênfase no que Deus fez por Jó. Nesse versículo 10 aqui, acredito que a mensagem que nós temos mais recebido e pregado é sobre o que Deus fez na vida de Jó, o dobro que Deus deu a Jó, o que Jó havia perdido. O texto diz que Deus deu em dobro a ele. Então, muito se prega nessa parte aqui, mas eu quero me ater à oração de Jó. A oração de Jó pelos seus amigos, porque lá no início, no capítulo 1, no capítulo 2 de Jó, a gente vai ver Deus ali, tendo o diabo ali indo até o Senhor, até o nosso Deus, e Deus perguntou de onde o diabo vinha, e ele disse que estava vindo da terra, estava passeando sobre a terra, e Deus então pergunta: olha, você viu lá o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, homem íntegro? E aí o diabo então, o diabo então ele vai fazer uma aposta, achando que Jó ele só tinha aquela vida para com Deus, de temor, de honra a Deus, por tudo aquilo que Deus havia dado a ele. E Deus então disse: olha, Satanás, você pode tirar, você não pode tocar na vida dele, mas você pode então tirar tudo que ele tem, e você vai ver que ele vai continuar me adorando, ele vai continuar sendo a mesma pessoa, porque Deus, ele vê o coração e ele conheceu o coração de Jó, como Deus também conhece o nosso coração. E então, a Bíblia então vai nos dizer que ali a partir do versículo 14, que Jó, então, ele vai ter o início de várias desgraças que acontecem na vida dele. Ele vai perder todos os bois, depois ele perde as ovelhas, todas as ovelhas, ele perde os camelos, e por fim ele recebe a notícia que estavam todos os seus filhos reunidos, e então o vento soprou contra a casa, as paredes bateram contra os filhos de Jó, e todos eles morreram. E aí depois o diabo mais uma vez disse: mas também ele ainda tem saúde, eu quero ver o homem, ele conservar ainda a sua fé na doença. E Deus disse: então você não pode tirar a vida dele, pode tocar. E ali Jó, ele é acometido de uma enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, que ele tem que usar caco de telhas para tirar todo o pus, toda ferida e colocar cinza. A mulher de Jó também ainda o instiga a ele a abandonar a Deus, porque, em outras palavras, não vale a pena, porque tu ainda vai continuar servindo a Deus em meio a tanta desgraça. Mas a Bíblia diz que Jó, ele não peca, ele não atribui a Deus nenhuma falta, ele continua adorando o Senhor. E quando todas essas desgraças acontecem na vida de Jó, onde Deus havia testemunhado, dado testemunho para Satanás, que Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal e ainda conservava a integridade, e ainda era um homem completo. Integridade significa com a plenitude, alguém que é completo. Aí os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, vêm até ele, e eles, de momento, de inícios, eles tomam a atitude certa, porque
quando nós nos depararmos com alguém que está sofrendo, o mínimo que a gente precisa fazer é ficar em silêncio. É ficar em silêncio, até porque a Bíblia diz que nós devemos ser tardio para falar, mas prontos para ouvir. Quanto menos nós falarmos, menos pecado nós vamos cometer. Mas no início, os amigos de Jó, eles ficam ali com ele em silêncio, a Bíblia vai nos mostrar, eles ficam ali em silêncio, mas depois eles começam a procurar um culpado por tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jó. E eles então começam a presumir que Jó era o responsável por tudo que havia acontecido de ruim com ele na vida financeira e na vida familiar. Os amigos de Jó, em outras palavras, começam a dizer: olha, se isso aconteceu, você é o responsável, você é o culpado, você plantou, você semeou, você fez o mal, porque o que eu sei é que quem faz o mal não para, quem faz o bem não é atingido pelo mal. E então eles começam a trazer, então, a dilacerar mais ainda a alma de Jó, que já está ali estraçalhado, já está arrebentado por tudo que aconteceu. E os amigos de Jó então começam a cortar a alma dele. As palavras mais importantes que nós enfrentamos na nossa vida, que nós recebemos, são das pessoas mais próximas, dentro da nossa casa, junto aos irmãos, alguém da igreja, junto aos familiares, junto aos amigos. Essas palavras, elas têm um peso, e a gente pode dizer que é um peso triplicado, quadruplicado, quintuplicado, até um peso muito grande. Então, para quem já estava com a vida arrebentada, com a alma estraçalhada, ainda os amigos de Jó, então, começam a acusá-lo, que ele era o responsável por tudo que havia acontecido. Então, nós vamos aqui para o capítulo 42, já depois de todo um período de sofrimento, de provas que Jó está passando. Deus, então, vai até os amigos de Jó e repreende eles e diz a eles: olha, vocês não falaram a meu respeito que era reto como o meu servo Jó, mas agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar uma oferta, e a gente entende aqui que era uma oferta de sacrifício, porque Deus manda que eles peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e nós entendemos que o novilho, ele, embora tenha um peso menor do que o de um boi, o novilho ele tem um valor maior, porque às vezes o criador ele diz para ele diz, ele planeja: eu vou pegar esse novilho, vou engordá-lo, e com o dinheiro desse novilho eu vou comprar tal coisa, vou fazer uma viagem, vou adquirir um bem, vou fazer algo, vou ter um projeto, então eu vou engordar esse novilho. Então o novilho ele aponta muito para algo que a pessoa já tem planejado para o futuro. E Deus manda que, no versículo 42, no capítulo 8, Deus manda então que os amigos de Jó peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até Jó, para que Jó interceda por eles, para que Jó venha cobrir eles de oração, porque Deus só iria receber a oração se fosse por meio de Jó. E eles têm então que ter essa atitude de humildade e ir até Jó e levando aquela oferta para que Jó intercedesse ali por eles. E o texto diz que Jó faz assim. Jó ora, Deus aceita. Versículo 9 diz que o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora, como pode uma pessoa orar por quem lhe causa mal? Como pode alguém orar por quem lhe trata com indiferença? Como pode alguém orar por alguém que no seu pior momento da vida, momento que a pessoa mais precisava de um apoio, de um consolo, de um abraço, de tempo, da presença, essa pessoa é acusada, espalhado boatos,
é colocado uma carga maior, uma responsabilidade maior sobre tudo que estava acontecendo. A sua dor, os seus sofrimentos são potencializados. Como pode então Jó? Por que Jó ele orou pelos seus amigos depois de tudo que os seus amigos lhe fizeram? Nós encontramos a resposta porque Jó ele confiou em Deus o suficiente para orar pelos seus amigos. Jó ele confia no Senhor. Provérbios, como nós já ouvimos aqui sobre Salomão, Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz, Salomão diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. E aí a gente precisa entender como é que eu confio em Deus. Como é que Jó confiou em Deus? Jó confiou em Deus orando, porque não faz sentido orar por quem lhe calunia, não faz sentido orar por quem espalha boato, não faz sentido orar por quem potencializa a dor e o sofrimento que você está enfrentando. Há muitas pessoas que dizem, eu confio em Deus, mas não faz o que Deus diz na palavra. Há muitas pessoas que dizem, eu confio em Deus, mas basta alguém lhe ofender, que a pessoa então já está orando para Deus punir aquela pessoa. Sendo que Deus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e bendizer aqueles que nos maldizem. Lucas 6, versículo 28, palavras do próprio Senhor Jesus. Então a oração de Jó aqui é uma oração de confiança em Deus. Senhor, eu confio em Ti. Eu vou orar porque eu confio em Ti. Eu vou orar porque eu confio na Tua palavra. Eu estou me entregando a Ti. Da nossa vontade, nós não fazemos isso. Pelo contrário, como é que naturalmente, humanamente, a gente vai orar, vai pedir, vai suplicar, vai interceder, vai mediar, porque essa palavra orar é uma palavra lá em Jó 42, 10, essa palavra, quando diz aqui, quando este orou, essa palavra orar, que orou, vem do verbo orar, ela no hebraico significa palau, P-A-L-A-L, palau, que significa interferir. O que Jó fez foi interferir no juízo de Deus, na justiça de Deus contra os seus amigos. Jó, ele se interpôs, ele se colocou entre os seus amigos e Deus. Ele foi, na verdade, Jó, ele faz um papel de mediador entre os seus amigos e Deus. Ele intercede. Então, ele está intercedendo, ele está mediando a causa dos seus amigos que, por direito, por aquilo que eles semearam, por aquilo que eles fizeram, eles mereciam o juízo de Deus, a justiça de Deus, mereciam a punição de Deus, mas ele está agora mediando, dizendo, Senhor, não traz a tua justiça, o teu juízo aos meus amigos. Jó está dizendo, Senhor, não pune os meus amigos. Jó está dizendo, Senhor, que a família dos meus amigos não passe aquilo que eu passei. Que os filhos dos meus amigos não tenham morte prematura. Que os meus amigos, Senhor, eles estejam felizes, eles estejam abençoados, eles sejam protegidos, eles sejam guardados. Meu Deus, que a vida financeira deles seja uma vida próspera, Senhor, que nada dê errado, que eles não venham, meu Deus, sofrer, que eles não tenham prejuízo. No dia de hoje, que os seus transportes não sofram algum acidente, que eles não tenham danos na sua casa, não tenham perdas no seu comércio, não tenham perdas no seu comércio. Ele começa a interceder, começa a pedir, a suplicar pela vida dos seus amigos. Porque Jó está confiando no Senhor. A Bíblia nos diz, no Salmo 37, Salmo de Davi, também fala de que nós devemos confiar em Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confiar no Senhor é isso aí. É confiar no Senhor, é fazer o que Jó fez. É orar por quem nos faz mal. É orar por quem espalha fofoca, é orar por quem espalha boatos, é orar por quem potencializa a nossa dor. Nós já estamos sofrendo, nós já estamos já arquejando, nós já estamos ali vivendo momentos de desgraça, nós já estamos quebrados, nós já estamos arruinados, nós já estamos ali passando pelo moinho.
as coisas já estão dando tudo errado, as coisas saíram do controle. E aí alguém vem e potencializa tudo aquilo quando deveria aliviar, quando deveria trazer um consolo, quando deveria trazer um apoio. Os amigos de Jó, eles fazem a potencializar toda a dor, todo o sofrimento que Jó está passando. Mas ele confia em Deus, porque ele ora. Se eu digo que confio em Deus, e eu peço a Deus que Deus puna quem me fez o mal, eu não confio em Deus. Porque eu vou confiar nele quando eu faço o que a palavra dele diz. Jesus diz: orai pelos que vos perseguem e bendizei os que vos maldizem. Eu gosto muito desse texto, porque a palavra bendizer no grego significa elogiar. Como é que eu vou elogiar alguém que me faz o mal? Como é que eu vou elogiar alguém que potencializa para que o meu sofrimento ele seja mais prolongado ainda? Como é que eu vou orar, elogiar alguém que vê a minha desgraça e ainda me diz para um, para outro, que eu sou o culpado, sou o responsável por tudo aquilo que aconteceu? E olha só, o próprio Deus, não foi uma testemunha, não foi os amigos de Jó, não foi os vizinhos de Jó, o próprio Deus é a testemunha de Jó, dizendo que Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal e conservava a sua integridade. Mas os amigos de Jó, eles disseram: rapaz, se tudo isso veio sobre a tua vida, na tua casa, tu é o responsável, você é o culpado. Mas Jó agora ele está orando. E interessante que Jó aqui, ele não faz uma oração de meia boca, uma oração de qualquer jeito, porque às vezes isso acontece na vida, pode acontecer na vida de um cristão. Ele está lá dizendo: ah, Senhor, perdoa aquela pessoa. Ô, Senhor, guarda a vida daquela pessoa, mas no fundo do coração, há um desejo que aquela pessoa ou aquelas pessoas se deem mal, sofram, padeçam. No fundo, a pessoa está dizendo: eu estava lá, já estava ruim, minha vida estava ruim, eu estava quebrado, eu estava numa situação difícil, passei por todo o problema familiar. Meu Deus, então eu quero também que aconteça alguma coisa, que o Senhor venha punir. Eu fui acusado, Senhor. Na boca, a pessoa está dizendo: Senhor, perdoa. Mas no coração, a pessoa está dizendo: Senhor, traz a punição. Faz que aquelas pessoas experimentem, os meus amigos, os meus irmãos, os meus familiares, aqueles que me caluniaram, aqueles que falaram mal comigo, faz que eles experimentem, meu Deus, tudo aquilo que eles semearam erradamente na minha vida. A pessoa pode fazer uma oração dessa, só que a oração de Jó não foi assim. Foi uma oração sincera. 1 Crônicas 29:17 diz que Deus se agrada da nossa sinceridade. E como é que eu sei que a oração de Jó foi sincera? Porque Jó 48:9 diz: o Senhor aceitou a oração de Jó. E a Bíblia vai nos dizer que Deus não aceita aparência. Deus não aceita aparência, tanto é que Deus chamou a atenção do sacerdote Samuel, porque ficou impressionado com a aparência dos irmãos de Davi. Deus disse: ei, você está olhando a aparência, eu vejo o coração. Então Deus, lá em Gálatas também diz que Deus não aceita a aparência. Então Deus, ele viu que a oração de Jó foi verdadeira. Jó, ele precisou parar de lutar com o seu problema e ver Deus naquele problema que ele estava passando. E às vezes nós precisamos ver Deus, embora, porque é fácil a gente ver Deus quando há construção, quando há multiplicação, quando os filhos aumentam, quando os filhos estão com saúde, quando tudo está bem na família, quando tem dinheiro sobrando, quando tudo vai bem, aí a gente vê Deus. Mas é necessário também a gente ver Deus nas coisas ruins que chegam de repente na nossa vida. E Jó, então, ele precisou ver Deus. Por quê? Por que ele viu Deus? Porque ele para de olhar para os seus problemas e ele vai orar, vai interceder, vai se interpor, ele vai mediar a causa dos seus amigos, que não mereciam. Mas o evangelho não tem a ver com merecimento. O evangelho tem a ver com graça. O evangelho tem a ver com favor e merecido. Ninguém merece, nós não merecemos. Tem a ver com favor e merecido. Vocês não são salvos por obras, mas salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus, então ele sai dos problemas dele. Sai dos problemas dele, e então ele vai orar. Mas tem outra coisa interessante aqui que eu quero destacar, é que, irmão lá, o irmão Damião e os demais irmãos que estão aqui no grupo online, é que orar pelos nossos amigos é um negócio de risco. Aí você pergunta: por que, pastor Clécio? É um negócio de risco orar pelos nossos amigos. Pelo que os amigos de Jó fizeram, orar por esses amigos é um negócio de risco, porque
eles vão receber as nossas bênçãos e não as nossas maldições. Nós não vamos liberar a palavra maldita, maldições sobre a vida deles. Então, a partir do momento que eu decido orar, confiar em Deus e eu oro pelos meus amigos, é um negócio de risco, porque eu vou estar sabendo que eu vou estar orando de coração e eu vou ver bem os meus amigos que tentaram me fazer o mal. É um risco. Eu tenho que estar entendendo que eu vou orar e os meus amigos, eles podem prosperar, eles podem viver bem, eles podem ter saúde, eles podem ter filhos, eles podem ter filhos saudáveis, eles podem ter um negócio dando certo na vida deles. Então é um negócio de risco orar pelos amigos, porque eles vão receber as nossas bênçãos, o nosso favor e o nosso perdão. Tudo que eles não mereciam, eles vão receber através da nossa oração. Mas é aí onde está o cristianismo. É aí onde está o cristianismo. Nós fazermos isso, é deixar Jesus aparecer através das nossas vidas, no nome de Cristo Jesus. E aí eu tenho algo também que eu quero destacar aqui, que o Espírito Santo falou ao meu coração. Isso que o Espírito Santo falou ao meu coração. Nós só vamos conseguir fazer isso com alguém que nos fere, que nos machuca, que age com deslealdade, que nos prejudica, que potencializa a nossa dor, o nosso sofrimento, se nós nos considerarmos como morto. Você já foi, cada um de nós aqui, nós já fomos a velório, já fomos a enterro, mas você já percebeu que quando o morto está dentro do caixão, ele não oferece nenhuma resistência. O Espírito Santo foi me falando essas coisas, e eu fico vibrando assim, fico maravilhado. O morto, ele não oferece nenhuma resistência quanto ao trajeto, ou seja, a pessoa mora em determinado lugar, está lá sendo velado o corpo, mas aí depois a família vai sair o cortejo, e aí muitas vezes acontece ali uma discussão rápida. Não, vamos por qual rua? Vamos por qual avenida? Vamos por qual lugar? Não, vamos por aqui, o trânsito é melhor. Não, vamos por aqui que é mais longe. Olha, os vivos, eles decidem, mas o morto não pode fazer nada. O morto, simplesmente, ele é conduzido naquele trajeto que alguém vai levar. E nós precisamos estar mortos para Cristo, mortos no nosso eu. A minha vontade é de pegar esses meus amigos e a minha vontade é de orar e pedir fogo do céu. A minha vontade é de ver esses meus amigos aí que me fizeram tanto mal, eles sendo punidos. Não. Quando nós queremos imitar a Jó, nós precisamos nos considerar como mortos. Então Deus nos leva na direção que Ele quer. E se eu estou morto para a minha vontade, para o meu eu não vou resistir ao Espírito Santo ao ponto de eu dizer, não vou orar não porque ele não merece, não vou orar não porque elas não merecem, não vou orar não porque me prejudicaram. Não, o morto, ele não oferece resistência. Quem oferece resistência é o vivo. É só se o morto, naquele momento, levantar do caixão e dizer, epa, para ali não vou não, ninguém vai me enterrar, mas ele está vivo. Mas se estiver morto, ele é conduzido. Então, às vezes, na nossa vida, nós precisamos morrer o nosso orgulho, morrer para o nosso eu, morrer para os nossos direitos, morrer para as nossas vontades, para que o Espírito Santo nos conduza para que façamos aquilo que Ele deseja. Eu vou orar, vou abençoar de coração, vou pedir Deus de coração, não vou fazer uma oração meia boca. Se eu estou morto para a minha vontade, para o meu eu vou fazer isso. Foi o que Jesus fez ali no Getsemane. No Getsemane, Jesus, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz, mas seja feita a tua vontade. Ele já diz, eu já morri. Eu vou para aquela cruz, mas eu já morri, já estou morto. Ele realmente já tinha morrido lá na eternidade. Ali só ia acontecer o que havia acontecido lá na eternidade. Então, nós não devemos oferecer nenhuma resistência ao Senhor. Para isso, precisamos estar como morto, no nome de Cristo Jesus. Se ainda não queremos orar, se não queremos abençoar, se não queremos perdoar, aí, aquela palavra que diz lá em Gálatas 2,
já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa palavra, se isso não acontecer, ela cai por terra, ela não tem força na nossa vida. A palavra de Deus só tem força na nossa vida quando nós a praticamos, quando nós nos curvamos a ela. Nós não devemos apenas dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas quando é que Cristo vive em mim? Quando eu morro para Ele viver. Quando eu oro por quem me causou mal. Quando eu oro quando eu nego a minha vontade, crucifico o meu eu, quando eu oro por quem ou por aqueles que potencializaram a minha dor, mentiram, espalharam fofoca, me prejudicaram, trouxe prejuízos financeiros, prejuízos morais, reputação e tudo mais. Tudo isso é tirado da balança, tirado da conta, e eu oro pedindo a Jesus que Ele dê o melhor para aqueles amigos, que Jesus faça o melhor. E Jó, ele faz isso, só que ao fazer isso, aí Deus diz, aqui o texto diz, que Deus vira o cativeiro dele. Deus então muda o cativeiro de Jó. Então Deus resolve o problema de Jó. Quando ele deixa os seus problemas, né, ele morre para si mesmo, aí a Bíblia diz que então Deus quebrou o cativeiro, virou o cativeiro, restaurou a vida de Jó, dando a ele 2 vezes mais aquilo que Deus já havia dado para ele lá no passado, em nome de Cristo Jesus. É interessante uma coisa aqui que eu também me chama a atenção, que o Espírito Santo nos fala, é que às vezes há pessoas que quando elas são ofendidas, seja membros, e às vezes até um líder espiritual, um pastor, um presbítero, um líder de uma igreja, a pessoa fica com aquela ideia carnal, dizendo assim, até vou bater aqui na mesa, um dia vai voltar, vai pedir perdão, vai vir para cá e aqui, vai pedir a minha oração, vai pedir a minha bênção. Oh, isso não estava no coração de Jó. Não estava no coração de Jó. Jó não ia deixar os seus amigos constrangidos, ou assim meio que cheio de constrangimento. Eita, a gente vai até lá, vamos levar uma oferta, mas chega lá, Jó vai bater na mesa e diz, eu sabia que vocês vinham, eu sabia, eu estava orando a Deus para vocês virem aqui mesmo, eu estava pedindo a Deus para vocês virem aqui, porque o que vocês fizeram comigo, eu vou orar, mas eu sabia que... E a gente sabe que muitas vezes há líderes, há pessoas que agem dessa forma, e ainda às vezes falam lá no microfone, ou falam lá no púlpito, ou os irmãos falam para outros irmãos, olha, falando de tal, um dia ainda vai voltar aqui. Não, irmãos, quando o nosso coração, ele está no Senhor, quando nós estamos como morto, isso a gente não traz mais a memória, a ofensa, a gente não traz mais a memória, pelo contrário, a gente vai se alegrar com os amigos que vieram e pediram perdão, e a gente vai orar e vai pedir a Deus para Deus abençoar, para Deus trazer alegria, e a gente vai celebrar com aqueles amigos, porque eles reconheceram que erraram e se arrependeram diante de Deus, e isso é o que vale. Então, Jó, ele não é foi aquele tipo de líder que bate na mesa eu sabia, um dia eu sabia que eu iria voltar, um dia eu sabia que ela ia voltar para pedir perdão. O coração de Jó já estava morto para ele. Ele queria que Deus fosse glorificado também na maneira como ele iria orar pelos seus amigos. Então, que Deus ele arranque de nós toda a carnalidade. Eu sempre digo, irmãos, que é fácil a gente expulsar um demônio. Eu, como pastor, posso assim falar, é fácil nós expulsarmos um demônio. O difícil é nós vencer a nós mesmos. O difícil é nós vencer o nosso eu, o nosso orgulho ferido, a nossa reputação que foi manchada. Difícil é nós vencermos a nossa carne, que quer reinar, o nosso eu, que quer exigir direito, que quer assumir o comando, o controle das nossas vidas. Então, eu, às vezes, imagino que o diabo ele não é o nosso maior inimigo, não. Nós somos. Porque qualquer coisinha nós já queremos exigir, queremos assumir o controle, mas que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos dar essa graça de nós
fazermos que Cristo apareça através das nossas vidas. Quando as pessoas pensarem que vamos retribuir com o mal, a gente vai pagar o mal com o bem, porque foi assim que Jesus fez. Jesus não levou uma ofensa ao trono, ao céu, à destra do Pai. Ele foi perdoando, foi liberando, foi abençoando. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Jesus não levou nenhuma ofensa, então nós não devemos também carregar nenhuma ofensa, ainda que seja algo profundo, nós devemos abençoar, liberar perdão, no nome de Cristo Jesus, porque dívida maior, todos nós sabemos, conhecemos um pouquinho a palavra, dívida maior nós tínhamos com Deus, e Ele pagou, Ele quitou a nossa dívida através do Cordeiro, através de Cristo Jesus. Então isso só Deus muitas vezes permite para nos forjar, para nos levar a uma maturidade, para aperfeiçoar o nosso caráter, para que Cristo apareça na nossa vida, que nós sejamos o bom perfume de Cristo Jesus, quando coisas assim acontecerem na nossa vida, e possamos ir para a palavra, ler o que está lá no Salmo 100, versículo 103, versículo 115, versículo 3, que diz: no Senhor, no céu está o Senhor e tudo faz como lhe agrada. Precisamos acreditar na soberania de Deus, que Deus permitiu que os amigos de Jó fizessem aquilo. Deus permitiu aquilo para Deus forjar, Deus trabalhar e fazer de Jó um modelo de fé para as nossas vidas, que nós sejamos modelo de fé para os nossos irmãos mais novos, e o nome de Deus, ele seja glorificado no nome de Cristo Jesus. Então, amados, esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, e é com muita alegria que hoje estou aqui na vigília online, aqui justamente com ele, com o Glauber, irmão Damião, trazendo ao coração de vocês que Cristo seja engrandecido em todos os dias da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Obrigado.